Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Marcos Rodrigues, eu estou passando por aqui para a nossa lição da revista CPAD, Escola Bíblica Dominical, que acontece todas as manhãs. E nós vamos deixar um comentário rápido, objetivo, tocando em todos os tópicos e subtópicos. Lembrando que essa aula ela é de subsídio bíblico e teológico para ajudar os professores da classe dos adultos no domingo pela manhã. Hoje nós já estamos na lição de número 2, que é o livro de Ruth. E eu quero convidar você a pegar aí um papel, uma caneta, fazer a sua anotação, para que você possa usar e enriquecer a sua aula no domingo pela manhã. O textuário da lição, que tem data do dia 14 de julho de 2024. O textuário está em Ruth capítulo 1, versículo 1, que diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. O que a gente já pode tirar de ensinamento aqui do textuário e da verdade prática? O livro de Ruth ocorreu na época dos juízes, que foi um período de aproximadamente 300 anos. Era quando Deus levantava homens e mulheres para julgar o povo. O que podemos tirar da verdade prática? Que servir a Deus não nos isenta de crises. Todos nós estamos sujeitos a passar por crises, mesmo sendo fiéis ao Senhor. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Talvez eu estou falando com alguém que está passando por um momento de crise, mas a ordem da palavra de Deus ao seu coração é: permaneça fiel, confiando na providência divina. Vamos ler a introdução? A introdução está da seguinte maneira: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual da sua mensagem. Fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor, redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus da providência. A palavra-chave da lição é providência. Como o escritor mesmo disse, o livro de Ruth não se destaca apenas por sua beleza literária, mas o livro de Ruth nos apresenta o Deus que trabalha em meio às crises. Para quê? Para transformar a tristeza em alegria, para transformar perdas em ganhos e para transformar derrotas em vitória. O que a gente pode já aplicar nessa introdução? Deus está no controle de tudo. No livro de Ruth, Deus está trabalhando nos bastidores para que a história seja escrita. Deus continua trabalhando para que a história da minha vida, a história da sua vida, seja escrita. Amém? Vamos entrar então no tópico de número 1, que traz a seguinte inscrição: a organização do livro tem 3 subtópicos. Subtópico número 1, na Bíblia hebraica, subtópico número 2, na Bíblia cristã, e o subtópico número 3, autoria e data. Vamos ver então o subtópico número 1, a organização do livro na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco. A segunda seção é Neviim, profetas, Lucas 24, 44.
Dentre os escritos, que são 11 livros, estão o Miguelote, 5 rolos, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita. A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecostes, a festa da colheita. A primeira coisa que a gente precisa falar nesse primeiro subtópico é que a Bíblia hebraica, ela é diferente da Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 seções, enquanto a Bíblia cristã, a nossa Bíblia, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. 39 e 27 livros. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Porém, a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções: Pentateuco, Profetas e Escritos, que para nós é considerado livros históricos e poéticos. Tá certo? A colocação do livro de Ruth na Bíblia hebraica, ela fica depois de Salmos, Provérbios, Cantares, e aí depois vem Ruth, depois Lamentações. Então, Ruth fica entre Cantares e Lamentações. Na nossa Bíblia, Ruth vem na sequência de Juízes, tá certo? A gente precisa entender que é como se fosse uma sequência, porque ocorreu no período dos Juízes. E o livro de Ruth, especialmente o livro de Ruth, ele era lido na festa dos Pentecostes, para lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito, festa de colheita, rabisco, para ter era lido como se fosse, como que eu digo aqui? Ele era lido para trazer à memória ao povo tudo, a bondade de Deus, a providência de Deus. Por isso era lido o livro de Ruth, para representar o quanto Deus tem cuidado do seu povo. O livro de Ruth, a organização do livro de Ruth na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto por 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregado estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens, Ruth 12, 21, 2, 13, 20, 3 e 1, 4 e 16. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, já na Bíblia cristã, o livro de Ruth, ele está na classe dos livros históricos, porque vai contar a história da descendência de Davi. Vai contar também a história, ou a mais bela história da Bíblia, que é a história da redenção da raça humana. Vamos então ao autor e à data. Autor e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, Ruth capítulo 4, versículo 17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria
do indício do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Então, a autoria e a data são incertos. Alguns eruditos dizem que o livro foi escrito pela própria Ruth, mas uma outra maioria defende a tese, que talvez é a mais correta, que é escrita por Samuel, dando assim sequência ou início à linhagem de Davi e dando a sequência dos períodos dos juízes, porque quando Davi reina, ou quando Davi é consagrado a rei, já tinha um rei antes, que era Saul. E ele sugere que Samuel, então, conta a história de Ruth para depois contar a história ou a genealogia de Davi a partir, desde o início, a partir até da sua unção, consagração, e Davi virá até rei. Não sabemos ao certo a data. Há quem diga que foi escrito até no século V, mas o escritor aqui da revista, do trimestre, sugere que foi escrito no século X a.C. Não podemos afirmar com certeza nem o autor e nem a data. São um pensamento aproximado de qual período foi escrito e também de quem é o autor, tá certo? Vamos então ao tópico de número 2. Vamos entender como era o contexto, ou como é o contexto histórico em que aconteceu os fatos. Subtópico de número 1 diz, no tempo dos juízes. Subtópico de número 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Subtópico de número 3, opressão, clamor e livramento. Vamos ler. Subtópico de número 1, no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, ou seja, o período dos juízes foi de 300 anos. Nos dias dos juízes, Ruth 1:1, 4, 21 e 22. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, em 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu, Juízes 1:7 até o 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Juízes 17:6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios 11 e versículo de número 14. O que a gente pode tirar desse primeiro subtópico? Que a história de Ruth, ela começa no período dos juízes. Foi um período sombrio em Israel, onde Deus agia com rigor e julgamento quando o povo se distanciava dele. Por isso Deus levantava juízes para julgar o povo. E no contexto expresso de Ruth, é importante lembrar que o livro começa falando de Elimeleque. E até parece que Elimeleque vai ser o personagem central do livro. Mas Elimeleque morre, seus filhos morrem, e o personagem central acaba sendo Ruth, que era uma moabita, que posteriormente virou nora de Noemi e entrou na família belemita, como vimos na primeira lição. Então, o que tiramos de ensinamento nesse primeiro subtópico? Era um tempo sombrio, onde Deus estava julgando ao povo. Deus estava julgando a região. E o texto vai dizer que houve fome em Belém. E Elimeleque pegou a sua esposa, os seus filhos, e foi para as terras de Moabe, peregrinar nas terras de Moabe. Aqui cabe uma aplicação.
Vai ter dias que você vai à padaria e não vai ter pão. Lá na padaria não deixou de ter pão. Só não tinha pão naquele dia e naquela hora que você foi. Elimeleque não era para ter saído de Belém. Em nenhum momento nós vemos Deus dando ordem para Elimeleque sair. Então o que aprendemos aqui? Não saia, não se mova, não faça nada se Deus não lhe direcionar. Subtópico de número 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminosa dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Juízes 2, 7, 13, 3, 5 e 7. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade. A idolatria, a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus, causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. 1 Timóteo 3, 2 e 13 e 2 Timóteo 2 e 15, Tito, capítulo 2 e o versículo 7 e o versículo de número 8. O que podemos tirar então de lição deste segundo subtópico e muito importante? Essa nova geração, eles não tinham uma experiência ou uma comunhão profunda com Deus e não sabiam o que Deus de Israel tinha feito por eles. Eles se misturaram com os cananeus e começaram a adotar o estilo de vida daquele povo, que era secularismo, hedonismo e idolatria. O que é secularismo? Secularismo é ter a liberdade de acreditar em Deus ou não. E isso, o povo cananeu tinha vários deuses. O que é hedonismo? Hedonismo é a prática do prazer extremo. Idolatria, todos nós conhecemos. O que estava acontecendo com o povo de Deus naquela época? Eles entraram pelo secularismo quando tudo estava mal. Eles queriam Deus. Quando tudo estava bom, eles adoravam aos outros deuses. E para piorar a situação, o que eles faziam? Eles começaram a deixar Deus de lado, que é o mais importante, e colocaram em primeiro lugar o seu prazer. O prazer mais importante, Deus fica em segundo lugar. Você prestou atenção que esse período dos juízes lembra um pouco o período dos tempos de Noé? Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. É semelhante a esse tempo de Noé, o tempo dos juízes, que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, ou seja, uma anarquia. E o escritor termina o subtópico de número 2 dizendo: no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Nós vemos muitas pessoas que têm um carisma, atraem multidões, mas o seu caráter não é aprovado por Deus. É necessário ter carisma, mas também é importante ter caráter. Vamos então ao subtópico de número 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil dos seus inimigos, que atacavam, saqueavam suas cidades, terras e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Juízes 3 e 5 ao 9, 12 e 14, Juízes 4, 1 ao 3, Juízes 6, do 1 ao 6.
afligia a nação, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como que conhecemos hoje, que julgavam em fóruns tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando dos seus opressores, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação. Deus ouvia o gemido do seu povo e os seus momentos de dor e aflição. Juízes 2:18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Salmos 103:8. Juízes 2:3, Romanos 2:4, Lamentações 3:22. Ele ouve os que clamam, Jeremias 29:12-13, Isaías 55, versículo de número 6. O que a gente pode tirar de lição desse terceiro subtópico? É que existiam três coisas que aconteciam por causa do povo entrar em idolatria, secularismo e hedonismo. Veio a opressão, o clamor e o livramento. Eles eram subjugados pelas nações que estavam em volta. Deus permitia essas nações entrarem, dominar eles, levar embora ovelhas, gado, trigo e tudo que o povo de Israel conquistava. E além do que, deixavam o povo subjugado como servos. Quando isso acontecia, o povo clamava. E com tantos desvios do povo, Deus ouvia o povo e dava livramento. E eu acho importante aqui que no final do subtópico, o escritor colocou: o Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Há quem diga que diz assim: olha, Deus está por aqui com você. Só que isso não é um pensamento bíblico. A Bíblia diz que quando nós pecamos ou quando nós estamos andando de conforme a vontade de Deus, é como se a gente estivesse enchendo uma taça ou enchendo o copo. E quando ele enche, vai transbordar e vai vir consequências. Mas a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Elas são de eternidade em eternidade, de geração em geração. Então, fazendo uma aplicação rápida, se você conhece alguém que uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora está buscando a Deus, outra hora está buscando os prazeres, outra hora está firme na igreja, outra hora está desviado, não desista dessa pessoa, porque a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Meus irmãos, nós já estamos partindo para o encerramento, nós já vamos para o terceiro subtópico, e se essa lição tem sido bênção para você, eu quero pedir que você dê o seu like, o seu compartilhamento, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, para que essa lição chegue a mais pessoas, para que elas possam também ser edificadas e assim também compartilhar do conhecimento da palavra de Deus. Subtópico de número 3 diz: o propósito e mensagem. Vamos saber qual é o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Tem também 3 subtópicos, que é o cetro de Judá. Segundo subtópico, amor e redenção. Terceiro subtópico, fidelidade e altruísmo. Primeiro subtópico, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real, o qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Apocalipse 5:5, Ruth 4:18 e 22, Gênesis 49:10. Diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rubem fosse o primogênito de Jacó, o seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que ele perdesse a primogenitura, a posição de liderança, Gênesis 35, 22
Gênesis 49, 4. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel 9, 1 e 2, 25, 1. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Qual que é o propósito do livro? O propósito do livro, no versículo, no primeiro subtópico, está falando que é mostrar o cetro de Judá, mostrar a genealogia e que Davi tinha direito ao trono por ser da tribo que haveria nascer o Messias, que era a tribo de Judá. O escritor faz menção aqui do incidente que Rubem, cometeu quando ele se deitou com aquela concubina, não é isso? Está lá em Gênesis capítulo 35, versículo 22 e Gênesis 49, versículo de número 4. Por causa deste ato, Rubem perde o direito da primogenitura que passa para Judá, que é a tribo de onde viria o Messias. E o comentarista termina dizendo aqui o subtópico de número 1. Isso ganha ainda mais força o sentido de que o escritor de Ruth é o profeta Samuel, porque naquele tempo o rei era benjamita, da tribo de Benjamim, que era Saul, e Davi precisava vir da tribo de Judá. Qual é o outro propósito do livro? Mostrar amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano da redenção da humanidade. Como representantes dos judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, prenunciam a derrubada da parede de separação, Efésios 2, do 11 ao 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor, preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, o nosso Redentor. Então, o que podemos tirar de lição deste segundo subtópico? O propósito principal do livro é mostrar o amor e a redenção de Deus para conosco, embutido na vida de Boaz e Ruth. O que fazia o remidor? Ele adotava ou casava com a pessoa e pagava todas as suas dívidas. E o que Jesus fez por nós quando nos remiu? Pagou todas as nossas dívidas e hoje nós somos adotados na família de Deus, o qual Jesus é o primogênito entre todos os nossos irmãos. Subtópico de número 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era treva nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Jó 42 e 2. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá pela fé. Hebreus 2 e 4. Mateus 24, 12 e 13. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predomina o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Juízes 21, 25. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13 e o versículo 5. O que a gente pode tirar desse último subtópico que tem aqui? Fidelidade e altruísmo. Todos nós não devemos ser egoístas, não devemos pensar em nós mesmos, mas devemos pensar para o bem comum. Você conhece alguém que é individualista? Você conhece alguém que faz de tudo para se promover?
Você conhece alguém que não mede as consequências para alcançar os seus objetivos? Isso são pessoas egoístas que não têm nada de altruísmo. Mas as pessoas que têm a fidelidade e o altruísmo, eles fazem de tudo para não serem individualistas. E o escritor termina com uma frase que Paulo deixou escrito em 1 Coríntios 13, versículo 5. O amor não é egoísta. Um comentário que a gente pode deixar aqui é que quando Ruth resolve voltar com Noemi para Belém de Judá, parece que ao princípio essa atitude não mudou nada, porque ela foi morar de favor e foi colher espigas nos campos de Boaz. Às vezes, algumas decisões que nós tomamos, nós esperamos que as coisas mudem logo, mudem repentina, mas a gente sabe que é importante enfrentar um processo de mudança. Talvez a mudança ainda não começou, mas a decisão você já pode tomar. A decisão que tomamos hoje mudará o nosso processo amanhã. Melhor, a decisão que tomamos hoje, ela dirá o que seremos amanhã. A mudança pode ser amanhã, mas a decisão precisa ser tomada hoje. Vamos então para a conclusão, para a gente terminar. Conclusão. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64:4 vai dizer: nunca se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Melhor, desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. Deus tem sempre o seu remanescente fiel e é Deus que conduz a história. Deus deixa nós fazermos as nossas escolhas, porém, ele não nos livra das consequências. Todas as decisões que tomamos precipitadamente, nós colhemos resultados desastrosos. Bom, se essa lição ela foi bênção para você, você pode compartilhar ela aí com os seus contatos no WhatsApp, você pode compartilhar nas suas redes sociais e boa aula para você no próximo domingo e semana que vem a gente vai voltar a comentar a terceira lição, que é Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Deus abençoe você e até a próxima videoaula. Fique com Deus.